Hoje o negócio aqui vai pegar fogo, porque a gente vai falar de confusão. O nosso tema é esse mesmo, confusão, em que buraco que você tá. E hoje nós vamos desembolar a história desse buraco, porque cada um de nós em algum momento se vê mesmo nesse lugar, né? Num buraco que a gente olha e fala assim, e agora? Qual a decisão que eu tomo? Por que que eu vim parar aqui? Aonde que... Como que eu entrei aqui? Como é que eu faço para sair? Então, essas perguntas são as perguntas que regem quando a gente está nesse lugar confuso, nesse lugar escuro, e a gente está aqui junto e misturado. Com certeza, a gente hoje vai sair daqui muito diferente do que chegou. O nosso tema é confusão, em que buraco que você vive. E é importante a gente falar o seguinte, que para a psicologia, a confusão, ela é uma incapacidade que a pessoa tem ou está passando, né, de raciocinar com clareza, de ter discernimento, é uma desorientação. É como se a pessoa tivesse com a capacidade cognitiva dela comprometida em alguma medida. Causas, pode ser estresse, pode ser uma situação nova que a pessoa não sabe ainda como lidar, né? Pode ser falta de sono, pode ser algum medicamento, enfim. Aí eu poderia trazer aqui para vocês, gente, todo aquele discurso que você vai encontrar no Google. O que fazer? Faça uma lista de manhã cedo, mas o nosso buraco aqui é mais embaixo. Vamos pegar um conflito externo, uma briga de rua, tá? Tem duas pessoas lá, num conflito, numa briga, numa confusão. A gente sabe que tudo que acontece fora é uma projeção do que acontece dentro, certo? Então vamos entender como é que isso aqui acontece dentro da gente. Certo? Vem comigo. Tô confuso, tô aflito, não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que é certo, o que é errado. Na verdade, o que vocês estão falando para mim? Tem algumas identidades dentro de mim que estão em conflito e estão brigando. Por quê? Talvez essa identidade sua que é profissional, ela queira sucesso, queira reconhecimento, só que a mãe que existe em você, ela se sente culpada quando ela precisa de ficar um final de semana fazendo curso. Talvez o homem aí dentro queira uma dedicação maior para a família, mas o profissional aí dentro diz assim, não, você não pode, porque você precisa se dedicar mais, você tem que ter mais garra, mais posicionamento. Então existe um conflito aí. E é desse conflito que nascem os nossos grandes problemas para serem resolvidos. Uma parte de mim quer e uma parte de mim não quer. E é aí que a gente começa a entrar nesse buraco. Porque esse buraco, ele tem níveis que a gente vai descendo. O primeiro nível que a gente desce para ir para esse buraco é a ignorância. A gente vai ignorando quem a gente realmente é. A gente vai se esquecendo do que nos move, dos nossos motivos, do que faz sentido realmente pra gente. Então, na hora que a gente ignora isso, que a gente vai desconhecendo, que a gente vai ignorando a nossa verdade interna, a gente vai descendo nesse buraco escuro, a gente vai deixando, apagando a nossa própria luz e a gente vai descendo para esse lugar. Esse é um lugar de confusão. É um lugar que a gente, não é que a gente não sabe. Dentro de você, você sabe a resposta, mas a gente tem medo de fazer contato com a nossa própria verdade, com aquilo que é novo, com aquilo que nos surpreende, porque a gente tem uma tendência à repetição, a gente tem uma tendência a repetir até os fracassos, aliás, principalmente os fracassos, sabe por quê? Porque a nossa mente pensa, foi ruim, mas eu sobrevivi. E ela se agarra na sobrevivência. Então a gente não experimenta, a gente não ousa. Quanto mais eu vou ignorando quem eu realmente sou, aquela verdade interna, aquela clareza que não tem nenhuma confusão ali, quanto mais eu ignoro isso, mais eu me identifico. Com quem? Com os personagens que eu preciso usar para me relacionar. Então, quando eu vou me relacionar com os meus filhos, eu não posso ser psicóloga, concorda? Quando eu vou me relacionar com o namorado, eu não posso ser uma psicóloga, eu tenho que ser uma mulher para me relacionar com o namorado, uma mãe para me relacionar com os filhos. E quando eu me posiciono profissionalmente, eu não posso ser uma mãe, muito menos uma mulher. Eu preciso ser uma profissional. E aí,
tem um conjunto de crenças, de valores que vão nortear cada identidade dessa. E na nossa cultura é de ação, performance, é isso que a gente vê na rede social, em tudo o tempo inteiro. Você tem que agir. E a gente não tem uma cultura de medir a nossa ação. A gente não tem uma cultura de meditação. A gente não tem uma cultura de silenciar. A gente não tem uma cultura de aquietar. A gente não tem uma cultura de observar, contemplar. A gente tem uma cultura de avançar. Eu quero mais, eu quero ir além, e isso daí faz com que a gente se perca muito mais rápido dessa nossa verdade interna que está clara dentro da gente. Existe um lugar dentro de você que é essa verdade. E esse lugar está disponível, mas esse lugar precisa ser acessado a partir de uma autoobservação. E para essa postura de observador, você precisa silenciar. Então é medir a ação, é você estar numa postura de meditação. Ah, mas então tem que ficar lá todo dia paradinho em silêncio? Talvez sim, talvez não. Depende do que se aplica a você, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu não estou aqui para trazer resposta, eu estou aqui para incomodar, para questionar, para levar vocês a se questionarem e a me questionarem, porque é no questionamento que a gente chega a conclusões. Para descer para esse buraco, primeiro a gente passa pela ignorância, que é ignorar a nossa própria verdade, quem a gente é. Depois a gente se identifica por conta dessa ignorância. Quando eu ignoro quem eu sou, eu me identifico com um papel, com um personagem, ou com vários personagens, né? E essa identificação, por eu não medir a ação, por eu não observar isso, eu então acredito que eu sou, eu me apego a esses personagens. Então eu acredito que eu sou a mãe. Eu não sei como que eu vou viver sem meus filhos, eu não posso imaginar a vida sem esse relacionamento, eu não posso imaginar, eu não vivo sem a minha profissão. Você vive sem qualquer coisa. Agora, você não vive sem o contato com quem você realmente é. Isso daí vai te levar para um lugar que é cada vez mais embaixo do buraco. Então, a gente está descendo para o buraco. Primeiro, com a ignorância, ignorando quem você realmente é. Segundo, com a identificação em relação a quem você não é, a quem você pensa que é. Depois se apegando a esse personagem. E aí você se agarra, né? Eu tenho horror de tudo que pode se opor a isso. Né? Então eu começo a ter aversão a toda e qualquer possibilidade que me leve para longe desse personagem, que eu me apeguei a ele. Então, se eu me apego ao sucesso, eu tenho pavor de qualquer movimento que, na minha ilusão, me leve para longe desse sucesso. E aí eu vou descendo para o buraco, porque essa aversão, ela vai cada vez mais me grudando nesse personagem e me afastando de quem eu realmente sou, dessa verdade, eu vou me afastando dela. E aí eu já não sei mais achar a ponta do cipó, entendeu? E aí como é que eu faço para encontrar essa ponta do cipó? Porque, gente, não tem como evitar. Ah, então eu vou evitar o sofrimento? Não, você não vai evitar o sofrimento. Você tem como se dar conta desse sofrimento. Você tem como se dar conta dessa ilusão, desse afastamento. E como é que eu me dou conta? Quando eu observo isso. Quando eu me desidentifico, e aí a gente chegou lá no fundo do buraco. Você chegou lá no fundo do buraco quando você está naquela confusão, que você está totalmente perdido, você está com aversão, porque aí vem o medo. Essa confusão, ela é um pano de fundo, porque na verdade, quando você se encontra confuso, você tem medo de fazer qualquer movimento, porque qualquer movimento é o risco de você descobrir que você não é aquilo. Então esse medo, é ele que nos ajuda, porque esse medo é que vai ser a mola que vai nos empurrar para o novo, porque senão a gente fica repetindo eternamente, pedindo o mesmo prato no restaurante, a gente vai ficar repetindo aquele fracasso por conta do medo daquilo que é novo, do medo do desconhecido. Quem é o desconhecido? É tudo que eu ignorei em mim. A partir daí você começa então a sair desse lugar. Como é que eu saio desse lugar? Fazendo o caminho oposto, o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? A primeira coisa
É eu fazendo contato com esse medo, né? E eu me desgrudando da minha ilusão de quem eu acho que eu sou. Então eu preciso me desgrudar da identidade desse personagem mãe, desse personagem profissional. Eu vou me desgrudando, são roupas que eu vou tirando. Eu vou me desnudando. Aí eu vou me desidentificando. Quando eu começo a me desidentificar dos personagens, é que eu começo a silenciar, e aí então eu vou para o profundo, que é, gente, o processo de autoconhecimento. Esse é o processo que vai nos levar para clareza mental. Quer sair da confusão? Não tem uma cartilha. Não vai ter o carrossel com 7 passos para você sair da confusão, entendeu? E eu não tô aqui para falar que tem, porque não tem. E aí você vai achar milhões de carrosséis e nenhum deles vai resolver seu problema. Porque para você sair desse lugar é trabalhoso, é caro. E quando eu falo caro é porque vai te custar vida, vai te custar erro, vai te custar sofrimento, vai te custar autodesenvolvimento. Você vai precisar se aprofundar, abrir mão de quem você pensa que é, para você tomar posse de quem você é de fato. Agora tem uma coisa. Você só vai ser verdadeiramente amado quando você ofertar para as pessoas o que você realmente é. Quando você escancarar a sua verdade. Fora isso, você vai estar sempre inseguro. Sempre querendo vender um peixe que não existe, que ainda nem foi pescado. Esse é o preço que você paga por esse processo. E se não ficar ninguém? Se não ficar ninguém, ficou todo mundo, sabe por quê? Eu me dou o que eu preciso, esse amor. E eu sou tudo que eu preciso. E eu já tenho tudo que eu preciso porque eu sou isso tudo. O nosso medo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não tá confuso. A gente tá morrendo de medo de precisar de abrir mão de alguma ilusão. E é só no momento que você abre mão da ilusão que você começa a ver que tá tudo muito claro. Que tá tudo muito óbvio. E que nem tem buraco. Que você olha pro lado e fala assim, gente, eu tava aqui achando que eu tava num buraco e nem buraco tem. Como que eu saio do buraco? Fazendo o caminho inverso. Então, primeiro, eu entro em contato com esse medo, eu me desidentifico, eu me desapego e depois eu saio da ignorância e vou pro conhecimento do meu potencial, das minhas habilidades, dos meus talentos. E aí você vai saber que eu tenho minhas falhas e tá tudo certo. Ai, não gostou de mim. Tem milhões de outros profissionais aí que você vai se identificar e tá tudo bem com isso. O importante é você estar satisfeito. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Então, quem vai ficar? Quem se identificar com isso? Sempre vai ter alguém que se identifica. Esse que é o nosso medo. A gente quer, no fundo, agradar. A gente quer, no fundo, mostrar que a gente é melhor do que a gente é. E isso não cola, porque tá todo mundo vendo o tempo todo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe quem você é. Inclusive os seus dons e os seus talentos. Menos você, porque você ignora. Então, quando você vem para esse processo de sair desse buraco, significa que você está indo para o profundo de você. E vale muito a pena, gente, porque você vai ver que o preço que você pagou, ele valia 1 milhão de vezes mais, porque não tem preço no mundo que possa valer mais do que se conhecer, do que a sua vida, do que a sua história, do que você valorizar quem você é. Ninguém vai fazer isso. É você que faz. Ninguém tem obrigação de dar valor a quem você é. A gente que precisa fazer isso. É você que precisa acreditar. É você que precisa saber e conhecer aquilo que você pode ofertar para os outros, para o mundo, para a vida. É você que sabe como é que você pode transformar esse lugar em um lugar mais bonito. Esse lugar de confusão, na verdade, o buraco que você vive, esse buraco aí é quem você é. Então, entrar nesse buraco é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque quem não sabe, quem não está consciente desse buraco, é quem não tem nem consciência de si mesmo. E um dia essa conta chega. E o dia que essa conta chega, a pessoa às vezes não tem
recursos, não é recurso de dinheiro não tem condições mais, né? Então, que bom que a gente está aqui, fazendo esse caminho, né? Fazendo esse percurso, esse caminho de volta para casa. Que casa? A quem a gente é. Aqui Priscila está falando, ter nossos valores vitais como base da nossa existência. É isso. E que valores são esses? Né? A gente tem aqui uma base de quem a gente é, que é a nossa identidade, mas o importante é você entender que nem mesmo a essa identidade você pode se apegar. Muito mais do que aquilo que a gente sabe com a nossa razão, é aquilo que a gente cultiva no nosso coração, nas emoções, é a maneira como a gente entrega, é o valor que a gente entrega para quem está ao nosso redor. É esse impacto no mundo que a gente pode e deve o tempo todo dia produzir. Então, o que fica desse nosso encontro que a gente está falando de confusão é o seguinte: você aqui que está assistindo, o que hoje que você está produzindo para trazer clareza para o mundo? Quais são os seus talentos? O que você sabe fazer bem e que pode ajudar as pessoas a trazer um pouco mais de clareza? Essa resposta que você vai buscar, porque nesse buraco que você desceu, primeiro, ignorando quem você realmente é, depois se identificando com quem você não é, depois se apegando a essa ilusão e depois não ignorando esse medo, né? Com pavor, essa aversão a esse medo, eu te convido a fazer o caminho de volta. O caminho de volta é: olha para essa confusão, olha para esse medo e vem voltando. E vai se desidentificar, vai se desapegar, vai se recordar, né? Vai parar de ignorar e aí sim você vai descobrir o que você faz de melhor. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim, que as nossas experiências, elas vão aos poucos construindo e modificando, modelando a nossa rede neural. Então ela vai esculpindo a nossa rede neural, o nosso cérebro. As nossas experiências, elas esculpem a nossa rede neural. Então a gente está aqui ampliando a nossa consciência e é isso que vai modificar não só o nosso interno, mas como isso se projeta no externo. Então não estou preocupada qual rede que é mais chique ou qual rede que é classe A, B, C, D. Foda-se qual classe que é, porque ser humano só tem uma classe, é ser humano e ponto final. Então vocês que bem-vindos das, gente, você é ser humano, aqui é pra você, aqui é o seu lugar, tá?